Oi pessoal, aqui quem fala é Cristiano do Mundo Docker, tudo bem? Bom, hoje eu quero trazer para vocês um pouco sobre o que foi apresentado durante o evento do Tia Linux que ocorreu no último sábado. A gente fez uma apresentação relacionada a Kubernetes, a como o Google funciona, então como ele utiliza o Kubernetes dentro da sua estrutura, e a gente até já disponibilizou a apresentação via SlideShare, mas eu gostaria de fazer esse vídeo explicando um pouco essa apresentação e mostrando para vocês o conteúdo que a gente trouxe durante o evento, ok? Bom, vamos lá então. Como vocês sabem, eu sou o Cristiano, eu sou pós-graduado em Sistema de Informação, trabalho na Amber atualmente e eu sou um dos cofundadores do Mundo Docker. Eu tenho meu colega, o Christian Bica, ele é graduando em Sistema da Computação, em Ciência da Computação. Ele é meu colega dentro da Ambler e ele também é um dos fundadores do Mundo Docker e ajuda a manter e gera conteúdo para dentro do blog, tá certo? Bom, hoje a gente quer falar, quer mostrar um pouco mais da teoria sobre o Kubernetes. A gente já mostrou para vocês em 3 posts, vai estar aqui na descrição do vídeo, como o Kubernetes funciona, como configurar ele, como fazer a instalação e a configuração dele e melhores práticas utilizando essa ferramenta, tá? Mas eu quero mostrar hoje para vocês um outro aspecto do Kubernetes, que é um pouco mais do conceito, sobre explicar para vocês mesmo como funciona cada módulo, cada etapa dentro do Kubernetes, cada camada do Kubernetes, tá certo? Mas por que ele é tão famoso assim, sabe? Por que ele é tão conhecido, porque o pessoal anda falando tanto dele atualmente? É simples, o Google utiliza. Então, como vocês devem saber e conhecer, tudo que o Google fala é bom, né? Não podemos deixar passar em branco alguma coisa que o Google utiliza no seu dia a dia, na sua rotina diária, despercebido, certo? Então aqui algumas informações sobre onde ele é utilizado e como ele é utilizado. Atualmente o Google inicia ou starta cerca de 2 bilhões de containers por semana. Mas por que ele starta tanto, sabe? Como é que ele faz esse gerenciamento? Como é que ele trabalha com isso, sabe? Como isso me afeta no dia a dia? Isso a gente vai entender um pouco mais daqui a pouco. Algumas outras empresas que utilizam, o eBay, por exemplo, para o seu sistema de deploy, ele utiliza isso para fazer o deploy on the line do seu portal, das suas features, enfim. A Pearson também e a Samsung, que inclusive comprou uma empresa que é concorrente do Kubernetes, era bem pequeno, e talvez entre no mundo de orquestração de containers daqui a pouco. Bom, como isso influencia o nosso dia a dia, como isso nos afeta realmente, tá? O Google utiliza Kubernetes para tudo, quase, ou pelo menos 99% do que roda, do que o Google disponibiliza, roda em cima de Kubernetes. Um exemplo disso é o Gmail, o Drive, Analytics, o Google Docs. Então, cada documento que vocês criam dentro do Google Docs, por exemplo, isso tudo está rodando dentro de um container. Então, vocês vão ter acesso a esse aplicativo, a essa solução que está alocada dentro de um container. Aquela seção de vocês está dentro de um container. Assim como, por exemplo, cada envio de e-mail, cada visualização de e-mail que vocês fazem dentro do Gmail. Então, isso é diário, isso é rotina, isso está dentro da vida comum do Google. Então, é algo que merece uma atenção, precisa ser estudado com bastante calma e, claro, dentro do possível, botar dentro da infra de vocês e fazer isso funcionar, isso orquestrar a infra de container de vocês, né? Bom, esse é um pouco da arquitetura rústica de como o Kubernetes funciona. Então, basicamente, ele é baseado em módulos, é baseado em plugins, então ele tem plugin para tudo. Eu tenho plugin de log, tenho plugin de rede, tenho plugin de volume e eu tenho plugin de monitoramento. Então, tudo no Kubernetes é modular. Se tu quiser criar um plugin, inclusive, você pode criar um plugin e colocar isso como parte integrante da sua estrutura de Kubernetes. Falando um pouco mais sobre essa arquitetura, tá? Como vocês podem ver, tem lá a arquitetura ele
Ele funciona na típica arquitetura de cluster, onde tem um master, vários slaves ou nós do cluster, mas sempre tem um nó central de monitoramento e é quem vai gerir todas as tarefas, todas as tasks dentro do cluster de Kubernetes. Nesse servidor master a gente tem o serviço de chave-valor, que no caso é etcd, tem o serviço de repositório, no caso o registrar do Docker mesmo, e ele roda algumas funções, como por exemplo Replication Control e a API de integração. O Kubernetes ele expõe também uma API, né, para vocês trabalharem, assim como uma CLA, um CLI, uma interface de linha de comando para vocês poderem administrar e gerir o cluster de vocês. E do outro lado nós temos todos os nós desse cluster que vão fazer a parte de provisionar realmente e manter no ar esses containers que vocês startarem. Bom, dentro do master então, o que a gente tem mais especificamente? A gente tem o nosso serviço de chave-valor, como eu havia mencionado, o etcd. Tem também o Kube API Server, que é a API, por assim dizer, é puramente uma API. Através dela é que todo o cluster se comunica, é através dela que é feita a administração, criação, remoção de serviços, de pods e assim por diante. Tem o Kube Controller Manager, que é o responsável por fazer a orquestração realmente desses containers e fazer a parte de controle de replicar as informações, replicar a stack quando necessário. O Scheduler, que é responsável pelo deploy realmente, então eu crio uma stack e eu digo que eu quero startar um container por vez, por exemplo. Isso quem vai fazer o balanceamento desse deploy vai ser o Kube Scheduler, ok? Dentro dos nós temos basicamente dois serviços, que é o Kubelet, que é quem vai fazer a comunicação do nó com o master, então é ele que vai ficar se comunicando com o master, se atualizando das tasks que ele tem que executar e das tarefas que ele deve fazer. E tem o kubeproxy também, que serve como literalmente um proxy de tráfego, um proxy para os serviços que estão alocados dentro desse nó de Kubernetes. Então, quando você cria uma stack dentro do Kubernetes, ele cria um serviço e esse serviço ele roda em cima de uma porta, né, basicamente em cima de uma porta, e todo esse tráfego para esse serviço é roteado, é garantido através do proxy. Bom, o que é Minion, que atualmente é chamado de nó, né? Bom, ele é basicamente o host, seja ele físico, virtual, mas ele é o host, é nele onde estarão todos os containers, todas as stacks que você criar. Startei um novo servidor um novo nó, por exemplo, é só eu adicionar no meu cluster e esse nó já já fará parte do cluster e eu poderei criar containers nele. Por padrão, quando a gente manda criar container utilizando Kubernetes ou uma stack no Kubernetes, a gente não define essencialmente onde eu vou criar aquela stack. Eu digo para o Kubernetes criar a minha stack, ele vai criar onde ele achar melhor, onde o algoritmo dele achar melhor. Claro que eu posso fazer, através de labels, eu posso definir um servidor de liberação, um servidor ou uma parte dos servidores onde eu gostaria de liberar primeiro, sem afetar os outros. Isso é possível também. Mas basicamente o Minion é um servidor, é o host onde vai estar rodando os serviços de nó e que farão deploy da stack. O kubectl, que nada mais é do que um CLI para comunicação com a API do Kubernetes. Então, através dele é possível realizar as tarefas administrativas, seja de criação de stack, schedule, deploy, scale também. Então, tudo eu consigo fazer via linha de comando e essa linha de comando é o kubectl que você vai utilizar. Ela trabalha com as chamadas de API do Kubernetes, então tudo que a API faz, a API HTTP faz, eu consigo fazer através da linha de comando, porque ele acaba chamando essa API por baixo dos panos, tá? É só um utilitário para você trabalhar e administrar melhor o seu ambiente. Tem interface gráfica? Tem interface gráfica, e nessa última versão do Kubernetes agora ficou bem melhor.
ela possibilita você criar toda a sua stack, todo o seu ambiente através da interface gráfica, através de um ambiente web. Então você não precisa ficar preso apenas à linha de comando e a tela preta lá do Kubernetes. Você pode acessar, instalar esse plugin de administração e seguir a administração de todo o seu cluster através da interface gráfica. Por lá tu vai poder ver os nós que você tem, as stacks e assim por diante. Pod. Bom, o pod basicamente é a menor unidade de serviço dentro do Kubernetes. Nele vai estar única e exclusivamente as informações e notações e variáveis do serviço que você criou. Quando a gente cria uma stack dentro do Kubernetes, ele vai criar basicamente um pod, que é essa menor unidade, que é onde vai estar as informações sobre quem faz parte da stack, as informações de IP, de variável de ambiente, de qual container tem. Isso tudo vai estar armazenado dentro do pod, que também é um container. E também será iniciado o container com o serviço propriamente dito. Então eu vou ter para cada stack no mínimo 2 containers. Um de pod, que vai servir como um facilitador de acesso. Então é ele que vai prover o acesso ao serviço, e o container de serviço, que é onde vai estar a informação ou a sua aplicação, o seu processo, enfim, vai estar dentro desse container, do container de serviço realmente. Então, um pod é a menor unidade computacional dentro do Kubernetes e um pod por stack. Claro, se eu tenho lá o meu serviço MySQL, por exemplo, que nem tem aqui nesse exemplo, e eu criei um serviço MySQL, um pod de MySQL, um pod para atender o serviço de MySQL, mas eu posso ter 15 containers de MySQL para um pod. Então, é um container por serviço. Se eu tivesse, que nem aqui no exemplo, um pod de MySQL, um pod de Weedfly, eu tenho 2 pods, um para cada serviço. Eu posso ter dentro desses serviços vários containers. Então, é basicamente essa divisão. Se eu tivesse um terceiro serviço, um de Apache, por exemplo, eu teria um pod como sendo para atender o serviço do Apache e os containers de Apache propriamente dito, que aquele pod vai mandar o tráfego, vai mandar as requisições. A Replication Control, ele é basicamente o controlador, né, como o próprio nome diz, mas ele também tem uma função bem legal, que é ele quem define aonde deve ser startado a stack caso a minha nova stack, caso a stack atual caia. Por exemplo, caiu um container dentro do meu cluster. Até então, um container morreu, perdi aquele container, perdi aquela informação, o serviço que eu tinha lá dentro está fora do ar. Através do Replication Control, isso não acontece mais. O meu container cai e automaticamente o Kubernetes starta um novo container baseado naquela imagem em outro host. Digamos que eu startei lá um container de JBoss e no Node X. E daí durante algum tempo ele rodou, estava funcionando tranquilo, e o meu servidor queimou a fonte, por exemplo, ele não liga mais. O que acontece? O Kubernetes vai identificar que não existe mais aquele host dentro do cluster, vai pegar aquela informação, vai pegar aquele container que deveria estar rodando e startá-lo em outro host. Isso de forma automática, de forma automática, sem precisar mexer em nada, sem precisar acessar ele para fazer isso. Isso já vai ser pronto, já vai ser feito automaticamente para ti. E os serviços que podem ter um ou mais containers. Então eu tenho lá o meu serviço de MySQL, como eu falei, ter 10 containers de MySQL, mas é um serviço de MySQL. O meu acesso para para esse MySQL, por exemplo, eu não acesso diretamente o container, eu não acesso diretamente o IP do host. Eu acesso um serviço que é roteado através do proxy até esses containers. Se eu tiver 10 containers, o meu tráfego obviamente vai ser distribuído entre esses 10 containers. Então não importa para mim se um container morreu, porque eu vou continuar acessando essa informação através dos outros containers, porque o serviço vai me prover isso. Eu não preciso garantir, não é que eu não preciso garantir, mas eu sei que eu vou ter aquele serviço disponível, vou ter containers para atender aquele serviço para mim.
Então eu criei uma stack, eu vou criar um serviço e dentro desse serviço vai estar todos os containers. Os containers vão ser replicados através do controller lá que a gente falou e é basicamente isso. E o namespace, que é uma forma, né, que é o método que o Kubernetes tem para fazer o isolamento dos containers, das stacks principalmente. Por exemplo, eu tenho a minha stack de PHP. Eu não quero que ela converse com a minha stack de Java, por exemplo, por N motivos, seja memória, segurança, enfim. Como é que eu faço isso? Como é que eu configuro isso? É através dos namespace. Então, através dele eu consigo configurar para que uma stack não visualize a outra stack. Que a minha stack de PHP não visualize o banco que a minha aplicação Java utiliza. Então eu isolo esse acesso, esse tráfego, esse consumo através de namespace. E claro, é através dele que eu também consigo limitar as informações. Eu consigo dizer que uma stack vai poder usar 5 GB de memória RAM e 2 processadores e a outra stack vai poder usar 10 GB de memória e 8 processadores. Eu consigo limitar os recursos através dos namespaces também. Essa é uma parte bem legal, porque através dela eu consigo fazer isolamento de todas as camadas, seja do serviço, da minha stack, de rede, então tudo é feito através do namespace. E aqui tem basicamente um exemplo de como eu faço a criação do meu serviço, da minha stack. Tá? Então a gente executou lá o comando de getPods para verificar se tinha container rodando, se tem algum serviço alocado, algum pod rodando. Vocês podem ver que não tinha nenhum. Eu acabei criando um baseado numa imagem pronta que já existe, né, dentro do Docker, que é o do Nginx. Então eu subi lá o meu container, a minha stack chamada web, baseado na imagem Nginx. Eu tenho duas réplicas, então eu vou garantir que eu vou ter sempre 2 containers iniciados. Então se um container morrer eu vou ter o outro, e se os 2 caírem, outros 2 vão ser startados. Que porta eu vou ouvir, que porta esse meu serviço vai ouvir. A label, então qual que é, na verdade a porta onde os containers vão ouvir, a label que vai ser qual que a aplicação, qual que vai ser a stack que eu vou estar criando. Então eu criei uma label chamada app e depois eu executei o getPods de novo para ver se esse comando realmente foi aplicado e eu tenho esse container rodando dentro do meu cluster. Então tem ali as informações, o name, o tempo que ele startou e o status dele, né? Depois eu tenho que criar um serviço, certo? Então eu criei os meus containers, criei a minha stack e agora eu preciso criar um serviço. Então eu basicamente defino isso através de um arquivo YAML e faço, vocês podem ver ali algumas informações, como por exemplo a API version, kind, que é o que eu vou estar criando. Eu posso colocar ali pod, service, enfim. O nome que eu vou dar para esse meu serviço e daí algumas variáveis. Por exemplo, 80, a porta 80 vai ser a porta que o meu serviço que os meus containers estão ouvindo. Então eu tenho que enviar o tráfego na porta 80 dos meus containers e eu vou ouvir na porta 9000. Então este serviço especificamente vai ouvir na porta 9000. Eu posso mandar todo o tráfego para a porta 9000 e esse tráfego vai ser distribuído para todos os containers que atendem esse serviço. E ali embaixo eu digo qual que vai ser a minha stack. Eu atribuo então os containers que eu criei anteriormente, os pods que eu criei anteriormente a este serviço. Eu nada mais eu estou fazendo do que unir as pontas, dizer que esse serviço vai utilizar aqueles pods que eu acabei de criar. E depois eu dou um create lá, passando a informação do arquivo que eu acabei de criar, né, que eu acabei de formular ali. Feito isso, meu serviço está funcionando, está rodando, e basta eu apontar o tráfego para a porta 9000 do master, que é quem faz toda a distribuição de carga entre os containers, entre os nós. Então é só eu mandar acessar o meu master na porta 9000, que o tráfego vai estar sendo direcionado para o serviço que eu acabei de criar e consequentemente para dentro dos containers que a gente criou anteriormente. Aqui uma comparação, tá? Sobre o que o Kubernetes tem e que outras ferramentas não têm. Atualmente o Docker Swarm vem trabalhando muito forte
nesse sentido, de orquestração, de deploy de serviços e afins. Vocês devem ter visto isso no nosso blog. Mas ainda faltam algumas coisas, tá? Kubernetes é uma ferramenta bem mais complexa, bem mais completa também, complexa e completa, e que tem atendido melhor tanto as equipes de desenvolvimento quanto as equipes de infraestrutura, por ele permitir uma flexibilização melhor do seu ambiente. Então eu consigo integrar mais coisas nele do que eu consigo entregar no Swarm, por exemplo. Apesar do Swarm tá caminhando, o pessoal do Docker está trabalhando bastante forte nesse sentido também. Agora, alguns prós e contras, né, de utilizar o Kubernetes em produção. Os prós, o grande deles é que a gente tem gerenciamento total do ambiente, então eu não preciso de 3, 4, 5, 6 ferramentas diferentes para poder fazer o deploy de uma stack. Eu digo que eu quero criar este meu container dentro do Kubernetes, ele vai criar. Eu não preciso fazer deploy de uma VM, instalar serviço, configurar meu orquestrador e fazer ele funcionar lá dentro. Isso tudo o Kubernetes vai fazer para mim desde que o host esteja dentro do cluster, tá? Não depende apenas de Docker, então isso é uma grande vantagem também, porque a gente não tem vendor lock-in. Então agora eu não quero mais o Docker, eu quero o Rocket. Tranquilo, basta eu trocar o driver de containerização que ele vai utilizar e eu vou trocar o meu back-end de containerização. Fácil assim. Possui nativamente autonomia de containers, isso é um grande pro que ele tem. O Swarm também tem, mas como o Kubernetes já trabalha com isso há mais tempo e inclusive o Google desenvolveu essa parte e deixou disponível para o pessoal da comunidade, isso é uma feature que está mais avançada no Kubernetes do que em outras ferramentas, tá? E claro, a grande vantagem de todas, né, é porque ela foi projetada, desenvolvida por quem trabalha com containers há muito tempo, antes mesmo do Docker, né? Antes mesmo do Docker existir como sistema de containerização, como plataforma de containerização, o Kubernetes já existia e já era algo que o Google utilizava dentro das plataformas, dentro dos ambientes dele. Então, mas como assim? O Google usa LXC ou sistema de containerização há muito tempo. Então, foram os engenheiros deles que submeteram ao kernel as melhorias que possibilitaram o LXC existir. Então, isso já está dentro do Google há muito tempo. Por isso que eles têm esse projeto de orquestração há muito mais tempo ainda. Então, para quem conhece bastante Kubernetes, para quem já leu alguma coisa sobre isso, sabe que o projeto todo nasceu há muito tempo atrás e há 1 ano e meio, 2 anos atrás que o Google resolveu deixar público para a comunidade, né? Bom, alguns contras, tá? E na verdade não chega a ser bem contras, mas que deveria ser fundamental para todos, né? Ele requer muito estudo, ele é uma ferramenta bem complexa, não é um next finish, tudo vai estar funcionando perfeitamente e vai resolver todos os problemas. Tu vai ter que fazer otimização, tu vai ter que estudar sobre como ele trabalha, como configurar ele também, porque isso é muito importante, como criar um serviço. Então é uma ferramenta um pouco complexa, bastante complexa na verdade, e que merece muito estudo, porque muda completamente a forma de trabalhar. Então tu vai ter continua sendo Docker, mas a forma como tu vai gerir esses containers é diferente. Então para isso você tem que estudar Kubernetes, essencialmente tem que estudar muito ele, né? Aprender novamente tudo sobre containers. Como eu falei, Kubernetes não trabalha só com Docker, ele trabalha com outros drivers de containerização. Então, eles criaram a forma mais genérica possível de trabalhar com container. Fazer isso tudo através de chamada de API. Então, a forma como eu trabalho com container não é a mesma como eu trabalho diretamente com Docker. Muda bastante. E isso, de novo, tem que ser aprendido, tem que ser estudado com bastante calma. Até então, até a versão 1.3, existiam várias formas de instalação dele. E era variado. A forma de instalação no Debian era diferente da forma de instalação no CentOS, que era diferente da forma de instalação do Ubuntu.
Agora com o 4 não, com essa nova versão ficou muito fácil, muito simples de você ter o seu ambiente de Kubernetes dentro do ambiente. Pelo menos o Lab é muito fácil de montar, é muito fácil de fazer, inclusive em produção também. Mas o start dele agora está muito fácil, está muito bem tranquilo, na verdade. E o alto uso de recurso, claro que ele tem uma limitação de utilização de pods por host, então é cerca de 110 ou 120, e que é o recomendado, que é o que eles recomendam, que o pessoal do Kubernetes recomenda você utilizar, não mais que isso, porque isso vai gerar uma carga muito alta principalmente de CPU dentro do seu host. Então ele tem um overhead maior, justamente por ser uma ferramenta mais complexa. Ele tem mais ações a fazer, ele tem mais trabalho. Ele não é um simples criador de container. Então ele tem várias funções, principalmente de cluster, que consomem mais recurso, que naturalmente consomem mais recurso. Então é uma coisa que vocês têm que cuidar bastante, sabe? Tem que fazer bastante teste de benchmark, principalmente para ver se realmente o teu host vai aguentar 110 pods e, no caso, os serviços dentro, ou se esse valor é menos, ou inclusive se esse valor é mais. Então, de novo, é uma coisa que precisa ser estudada, precisa ser testada bastante e com bastante calma. Bom, pessoal, era isso, era essa a apresentação que eu queria trazer para vocês. Trazer um pouco mais sobre o que foi apresentado então no Tia Linux semana passada e disponibilizar para vocês esse conteúdo agora com áudio, né, para vocês entenderem um pouco mais sobre o que a gente estava falando e ficar mais claro algumas coisas. Talvez eu tenha esclarecido, talvez tenha deixado com mais dúvidas vocês, mas a intenção é trazer para vocês tecnologia nova, de alto nível e da melhor forma possível. Então, se vocês ficaram com dúvidas, por favor, tá aqui nossos contatos. Vocês podem entrar em contato com nós, nos mandarem e-mail, chamar no Twitter, qualquer coisa, e a gente vai ajudar vocês. Nossa intenção é ajudar vocês a resolver todas as suas dúvidas, ou a maioria, e fazer vocês entenderem como isso funciona e como isso pode facilitar a vida de vocês. Então, é isso aí. Qualquer dúvida, é só nos mandar e-mail ou entrar em contato, tá certo, pessoal? Obrigado, grande abraço, até mais!